Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre densidade. Então aqui tem um exemplo que 1 cm³ de água, que é o volume de água, e 1 cm³ de mercúrio tem massas diferentes, tá? Então vamos discutir o que é isso, ó. A matéria ocupa lugar no espaço e, portanto, tem volume. No dia a dia dizemos que, por exemplo, que o chumbo é pesado e a cortiça é leve. Isso não significa muito. Para podermos comparar chumbo com cortiça, devemos utilizar volumes iguais dos dois materiais. Então, assim, aqui tem um exemplo, né? Dá uma olhadinha, densidade ou massa específica. Você pode usar esse D ou esse Mi aqui, parece um M. Representa e é a relação entre a massa e o volume. Então, o que é a densidade? Ó? A densidade, vocês já sabem que é a relação da massa sobre o volume da substância que ela ocupa. Ou assim também você pode usar também, ó, quando tem esse Mi aqui, que é a mesma coisa que massa específica e densidade, é igual, tá bom? Tem livro que fala isso, tem prova que fala que é massa específica, mas é a mesma coisa, é a densidade que ele quer que você ache. Então aqui tem três substâncias, ó, tá vendo? Tem o chumbo, cortícica e água. Vocês estão vendo que a densidade do chumbo é a maior de todas, ó, 11,34, né? Aí a segunda maior é da água, ó, 1 grama por centímetro cúbico. E a terceira é a cortiça, que é bem, ó, bem menos densa, 0,24. Então por isso que a gente fala que, entre aspas, a gente usa esse termo mais leve, né? Mais leve, na verdade, que ele é menos denso, tá bom? Esse termo aqui, ó, menos denso, tá bom? E esse aqui é o mais pesado, a gente fala, usa esse termo, né? Pesado. É um termo meio errado, tá bom? Mas o certo é falar o que? Mais denso. E a gente tem que usar o mesmo volume, né? Para ter um comparativo, né? Porque se vocês pegar volume diferente, pode dar um erro, né? Na hora de fazer o cálculo da densidade sobre o volume. Então a gente tem que sempre pegar o mesmo volume dos três. Tá vendo que são três cubinhos iguais. Tudo bem? E uma outra coisa importante também saber que 1 cm³ equivale a 1 ml. Então tem densidade que, em vez de representar por grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa que representar grama por ml, tá bom? Então ml centímetro cúbico é igual. Então se eu tenho 10 ml, eu vou ter 10 centímetro cúbico. 20 centímetro cúbico, eu vou ter 20 ml. Tudo bem? Aí tem aqui, ó, densidade. 1 cm³ de água e 1 cm de álcool. Aqui está uma comparação entre água e álcool. Ó, densidade do álcool. Para a água, por exemplo, 500 gramas de água ocupam um volume de 500 cm³. A densidade da água, então, é 500 dividido por 500. É massa sobre volume. Ele está aplicando, que dá 1 grama por centímetro cúbico. Isso significa que 1 cm³ de água tem a massa igual a 1 grama. Então, você pega lá, o que é 1 cm³ de água? É 1 ml, né? 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, em ml de água tem a massa de 1 grama. Tá? Aí feita a mesma coisa. Ó. No caso do álcool, 400 gramas de álcool ocupam um volume de 500 centímetros cúbicos. Então ele fez a conta. Ele pegou 400 e dividiu por 500, que é o volume, deu 0,8. Isso significa que cada 1 centímetro cúbico de álcool, ou seja, 1 ml, 1 ml de álcool, é igual a 0,8 gramas. Ele tem uma massa de 0,8 anos, ou seja, o álcool ele é menos denso. Para o mesmo volume, ó, igual da água, ele tem uma massa menor. A água tem 1 grama e o álcool 0,8, ou seja, tem 0,2 a menos que a água, né? Aí qual a conclusão que a gente chega? A água é mais densa que o álcool, né? Então a gente fez aqui uma comparativa, ó. Pelos dados vistos, né? 1 centímetro cúbico de água tem massa 1 grama e 1 centímetro cúbico de álcool tem massa 0,8, tá bom? A água é mais densa que o álcool. 500 centímetros cúbicos de água tem massa maior que 500 centímetros cúbicos de álcool. Então, se você pegar o mesmo volume, né, de água e álcool, né, a massa de água é maior, ó, é 500 e aqui é 400 para o mesmo volume. Aí você vai falar, por que, Bruno, que acontece isso, né? Porque o volume, né, que se a gente pega o mesmo volume, mas como as características químicas são diferentes, ou seja, essas moléculas aqui, elas têm uma atração, a gente vai falar de atração, né, entre elas menor do que a da água. Então a água se torna mais densa, ela fica mais compacta, entendeu? Então ela fica assim, por exemplo, as moléculas de água ficam assim, ó, mais juntinhas, enquanto a do álcool ela fica assim, ó, tá vendo? Ó. Então a massa é menor, tá bom? Então aí essa balança aqui vai tender mais para cá, ó,
Por quê? Porque tem mais massa aqui, 500 é maior que 400. Tudo bem? Aí vem a solubilidade. O que é solubilidade? O açúcar se dissolve na água e na areia, né? E não na areia, desculpa, não na areia. Adicionando pequena quantidade de sacarose, ou seja, açúcar em água, um copo de água forma-se uma mistura homogênea, ou seja, se mistura, tá bom? O açúcar se dissolve na água e desaparece. O que significa se desaparece? É mais que se mistura, tá bom? Mistura. Diz que o açúcar é solúvel na água, né? Então quando desaparece, ele é solúvel, ele se mistura, tá bom? Adicionando pequena quantidade de areia em um copo de água, forma-se uma mistura heterogênea, ou seja, se formou uma mistura heterogênea, quer dizer que a areia, né, e o copo de água não se misturam, ou seja, se não desaparece, né, diz que a areia é insolúvel, ou seja, não se mistura com a água, então forma uma mistura heterogênea. Você vai enxergar lá, aqui por exemplo, você tem a areia e aqui você tem a água. Enquanto quando você é água e açúcar, você vai ter uma mistura tudo igual, você vai ter assim, ó, tudo ocupando esse espaço, tá bom? O açúcar se dissolve na água e não na areia. Então, tomemos um exemplo aqui, ó. Tenho 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Então, a solubilidade depende também da temperatura, tá bom? Eu vou falar disso depois. Verifica-se que conseguimos dissolver 220 gramas de açúcar, né? Adicionando mais 220 gramas de açúcar em 100 gramas de água a 30 graus. Dissolve-se e desaparece 220 gramas e o excesso fica sólido. O que significa? Se eu colocar mais de 220 gramas, por exemplo, colocar 240 gramas, o que vai acontecer? Desses 240, 220 vai se dissolver, ou seja, vai se desaparecer, né? Vai desaparecer, tá bom? E os outros 20 gramas? Não vai desaparecer, porque ele não é solúvel, né? Então vai ficar 20 não. Então o que significa? O açúcar, né, a 30 graus Celsius em 100 gramas de água, só dissolve quanto? 220 gramas. Ah, professor, se eu colocar 300, não vai dissolver os 300, vai dissolver 220 e 80 vai ficar no fundo. E isso significa que é uma solubilidade. O limite, né, de solubilidade é 220 gramas em 100 gramas de água a 30 graus Celsius, depende da temperatura, tá bom? E o resto não mistura. Aqui era 240, ó, 20 não foi. Eu posso perguntar isso na prova, entendeu? Eu coloco aqui 400, mas eu vou falar a solubilidade quanto que é. Vocês não são obrigados a decorar que é 220, tá? Eu tenho que fornecer esse valor. Vocês têm que saber só interpretar, tá bom? Então, o que significa o quê? Que essa quantidade de massa que pode ser dissolvida é chamada de coeficiente, né? Ó, coeficiente de solubilidade ou simplesmente solubilidade, tá bom? Na prática, diz que a substância é insolúvel quando o coeficiente de solubilidade for muito pequeno. Então, quer dizer que não mistura nada, é isso que ele quer dizer, né? Se o coeficiente for muito pequeno, então ele é insolúvel. Então, a areia, quando você joga na água e não se mistura, é porque é praticamente insolúvel. Não é igual do açúcar, que é 220 gramas em 100 gramas, sei lá, deve ser 1 grama ou 0,1 grama. É uma quantidade muito pequena que a gente fala que é insolúvel. Então, o coeficiente de solubilidade, ou seja, a solubilidade depende do quê? Da temperatura. Vamos falar desse exemplo? Ó, é interessante vocês saberem. Amanhã, por exemplo, acaba o leite na sua casa. Aí você vai tomar leite em pó. O que vai acontecer? O leite em pó, se você jogar na água fria, né? Você pega lá o H2O, joga geladinha lá, né? E aí você coloca o leite em pó. O que vai acontecer? Ele vai misturar só um pouquinho. Ele não é muito solúvel em água. Fica lá aquela mistura heterogênea. Agora, se você aumentar a temperatura, ferver essa água, sei lá, a água estava 20 graus lá, né? Aí foi para 100 graus, você esquentou, você ferveu a água lá no fogão. O que vai acontecer? Esse todo pó aqui vai se misturar. É solúvel. Então significa que é o seguinte, a solubilidade depende da temperatura. Então se você colocar um Nescau no leite frio, ele vai ser mais difícil de dissolver do que o Nescau no leite quente, entendeu? A ideia é isso daí. Então a solubilidade depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, um sólido, um líquido aumenta a solubilidade, entendeu? Aqui aumentou a solubilidade porque você aumentou a temperatura, então muda a tabela, tá bom? Assim, 50 graus 100 gramas de água dissolve no máximo 260 gramas de sacarose. Se eu aumentar a temperatura, lembra que eu tinha falado que 30 gramas na água, né? Em 100 gramas de água, né? 100 gramas de água, né? Solubiliza 220 gramas de açúcar, né? Mas agora ele está falando aqui, se eu aumentar a temperatura da água para 50, a mesma massa de água, tá? Tem que ser a mesma massa. 100 gramas de água,
Aí a temperatura a solubilidade vai para quanto? 260. Então, se você jogar aquele 240 gramas nessa temperatura, vai misturar tudo, vai virar uma mistura homogênea. Mas se você jogar 240 gramas no 30 graus, vai sobrar 20 gramas que não vai misturar, entendeu? Do 240. Aqui vai misturar tudo, porque é maior 260 que 240. Tudo bem, pessoal? Então, a gente terminou essa matéria e eu gostaria que vocês entrassem no meu canal lá no YouTube e assistissem essa aula. E qualquer dúvida, você manda por lá também um comentário que eu respondo na hora. Tudo bem, pessoal? Então, curta meu canal, se inscreva e comente também. E dúvidas novas que vocês querem que eu explique sobre essa matéria, tá bom? Que aí eu já vou dar um pouco mais de exercício para vocês treinarem. E depois eu vou dar a prova, toda a matéria que a gente já deu desde quando começou a nossa quarentena, né? De ficar em casa para estudar em casa, tá bom? Então, obrigado e até mais.